Romanos capítulo 12 e o versículo de número 18. Diz assim a palavra do nosso Deus. Aqueles que estão nos assistindo pelo Face, aqueles que estão nos assistindo ou nos ouvindo pela Rádio Cultura de Assis, poderão abrir conosco também nesse texto. Romanos 12, 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Olha o que diz o texto. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre paz. Nós vamos falar sobre os diversos ângulos da paz. Quem não gosta de ter paz no coração? Quem não gosta de viver em paz com as pessoas que estão ao seu redor? Todos nós queremos viver assim. Queremos viver em paz conosco mesmos. Nós precisamos viver em paz com Deus, e nós também precisamos viver em paz com as pessoas que estão ao nosso redor. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado aí, e dá pelo menos um sorrisozinho para essa pessoa que está do seu lado, demonstrando para ela que você está em paz com ela. Isso, que legal, né? Olha que bacana, a gente vê daqui de cima todo mundo sorrindo, né? Ninguém com cara de quem chupou limão, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz. Isso é muito bom, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e esse texto que nós acabamos de ler aqui, ele fala: se possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Irmãos, nós fomos criados para viver em paz. Deus nos criou para vivermos em paz. Deus, quando Ele criou o homem, Ele colocou no homem poderia eu dizer assim, essa qualidade de viver em paz. Nós fomos criados para viver em paz. Irmãos, nós não fomos criados para viver em tormento. Deus não criou ninguém para viver atormentado o resto da vida. Deus, Ele não criou ninguém para viver preocupado a vida inteira. Deus, Ele não criou ninguém para viver com raiva, para viver irado. Deus, Ele não criou ninguém para viver bravo. Não, Deus não criou ninguém para isso. Deus criou o ser humano para que o ser humano viva em paz. O Criador colocou em nós esse apelo para que vivamos em paz conosco, com Ele, e vivamos em paz com as pessoas que estão ao nosso redor. Irmãos, isso é muito importante diante de Deus. Isso é maravilhoso diante de Deus. Tanto é que quando Isaías, ele se referiu a Jesus, quando Isaías se referiu a Jesus, lá em Isaías capítulo 9, a partir do versículo 6, você pode achar aí na sua Bíblia, não tem problema nenhum. A Bíblia Sagrada diz que quando Deus se referiu a Jesus, não é? Deus usou a seguinte expressão: maravilhoso, se referindo a Jesus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, né?
Então Jesus, ele é maravilhoso, Jesus é conselheiro, Jesus é Deus forte e ele é também o príncipe da paz. Então nós precisamos viver em paz. Irmãos, Deus quer que nós vivamos em paz. Lá em Lucas, no capítulo 2 e no versículo de número 14, também existe ali um texto, uma expressão dos anjos, né? Na ocasião do nascimento de Jesus, os anjos usaram uma expressão semelhante a esta também. Olha o que os anjos disseram: glórias a Deus nas maiores alturas, vírgula, e paz na terra entre todos os homens. Então, irmãos, Deus, ele ama a paz. Deus, ele quer que vivamos em paz. Deus não quer que nós vivamos em guerra. Deus não quer que nós vivamos em briga. Quando a gente lê o jornal, né, tanto na televisão como o jornal escrito, a gente vê aí nos sites de notícias, irmãos, quanta guerra, quanta briga, quanta coisa terrível. Uma nação jogando bomba contra a outra, um país lançando míssil contra o outro, um país lançando bombas contra o outro, uma coisa terrível. Esses dias atrás eu estava lendo no jornal que o pessoal está se aperfeiçoando cada dia mais, os mísseis inteligentes, né? Solta-se um míssil aqui, ele vai e ele atinge o alvo a milhares de quilômetros. Ele é um míssil inteligente, ele vai até onde o alvo está. Mesmo que tenha algum obstáculo na frente dele, ele consegue chegar aonde a pessoa está. Míssil inteligente. Irmãos, para que isso? Os países aí construindo bombas atômicas, para que isso? Irmãos, que coisa terrível. Então o homem, ele não foi criado para viver em guerra. O homem foi criado para viver em paz. O próprio Jesus certa vez disse em João capítulo 14 e o versículo de número 27, o próprio Jesus disse, irmãos, deixo-vos a paz. Olha que coisa interessante. Se a gente for ler a Bíblia, a gente vai ver muito texto que fala sobre a paz. A gente vai ver muitos versículos na Bíblia que falam sobre a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então Deus quer que nós vivamos em paz. Irmãos, agora, em que ângulo da vida que nós precisamos viver em paz? Em quais lugares da vida que nós precisamos viver em paz? Primeiro, paz pessoal. A gente tem que ter paz conosco mesmo. Quantas pessoas não têm paz consigo mesmo? Essa é a razão de muitas pessoas se suicidarem, dar um fim na sua própria vida. As pessoas elas vão chegando a um ponto, né, na falta de paz, a agonia vai tomando conta do coração, e chega o momento que a pessoa, ela resolve colocar um fim em tudo, e a pessoa pensa assim: eu vou dar um fim na minha vida, eu vou acabar com tudo, porque eu não consigo ter paz, nem comigo mesmo eu não consigo ter paz. Alguém poderia perguntar assim para mim: mas pastor Josué, existe isso? Existe. Pessoas que não têm paz consigo próprias, pessoas que vivem se cobrando durante o tempo todo, pessoas que muitas vezes quando se deitam não conseguem dormir.
As pessoas, elas não conseguem ter paz dentro do seu coração. Irmãos, isso é terrível. A pessoa que não tem paz consigo mesma, a pessoa vive em guerra consigo mesma, a pessoa ela não consegue. Mas irmão, sabe o que é isso? É falta de Deus no coração, é falta de Jesus no coração. Porque a pessoa que tem Jesus, ela tem paz consigo própria. É uma pessoa sorridente, é uma pessoa alegre, é uma pessoa feliz, é uma pessoa que transmite paz aonde ela está. Por quê? Porque ela tem Jesus no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Pode aplaudir, irmão, se for para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Lá em Efésios capítulo 2 e o versículo de número 14 diz assim: justificado, pois, mediante a fé. Quer dizer, primeiro tem que ser justificado mediante a fé. Preciso primeiro ter Jesus no meu coração. Primeiro tenho que entregar a minha vida para Jesus. Primeiro eu tenho que ter uma experiência real com Jesus. Olha o que diz o texto: justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sem Jesus, nós não conseguimos viver em paz. O que é que faz as pessoas viverem em guerra? É a falta de Jesus. O que faz as pessoas viverem brigando? É falta de Jesus. O que leva as pessoas muitas vezes a se detonarem uma a outra? É falta de Jesus. O que leva as pessoas a odiarem uma a outra é a falta de Jesus. Irmãos, lá em Gálatas capítulo 5 e o versículo 22, nos diz assim a palavra de Deus, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que é o domínio próprio. A palavra de Deus diz o quê? Se nós temos Jesus no nosso coração, o terceiro fruto do Espírito que deve existir dentro de nós, ele se chama paz. O fruto do Espírito é alegria, amor e depois vem paz. Então, se eu tenho Jesus no coração, eu vivo em paz comigo mesmo. Amém? Se você não tem paz consigo mesmo, quem sabe você está dizendo assim: pastor, eu não consigo ter paz comigo mesmo, eu não consigo viver em paz comigo mesmo. Eu sou uma pessoa que eu sinto assim, que eu fico fervendo dentro de mim o tempo todo. Algo fica fervendo dentro de mim o tempo todo. Nesta noite eu vou orar por você, e eu tenho certeza que essa situação vai ser mudada, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Irmãos, o segundo ângulo da paz, eu disse que eu não iria demorar. O segundo ângulo é o ângulo familiar. O segundo local que eu preciso ter paz, além de dentro de mim, é dentro da minha casa. Eu preciso viver em paz dentro do meu lar. Geralmente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, e vocês vão concordar comigo, porque isso é uma realidade comprovada cientificamente. Olha o que eu vou dizer: geralmente o ser humano é melhor para as pessoas que são de fora do que para os que são de dentro da sua própria casa. Você sabia disso? Que o ser humano geralmente é assim? Ele trata as pessoas de fora com toda a cordialidade, ele trata as pessoas de fora com todo amor, com todo carinho. É uma pessoa gentil,
com as pessoas que estão de fora. É uma gentileza até fora do comum. Mas só que quando chega em casa, é briga, é discussão, é palavrão, é pancada para lá e para cá, é prato jogado na parede para lá e para cá. Mas só que lá fora trata as pessoas como se fosse algo extraordinário. Irmãos, eu estou mentindo ou não? Não, é assim. Inclusive aqui no texto que eu estudei aqui, está dizendo que isso é comprovado cientificamente. A pessoa, às vezes, eu estou dizendo aqui o homem e também a mulher. A pessoa, às vezes, o homem, vamos dizer, o homem, às vezes ele é mais gentil com a mulher lá de fora do que com a sua própria mulher. E o homem, às vezes ele é mais educado, ele é mais gentil lá do outro lado do que com a sua própria esposa, com a sua própria mulher. É uma realidade isso, não é? É aquele carinho, é algo extraordinário, né? Às vezes até desperta o desejo do outro ou da outra para ter um marido ou uma mulher daquele jeito. Só que a pessoa não sabe como que o cidadão é dentro de casa. Então nós precisamos viver em paz, irmãos, dentro do nosso lar. Nós precisamos viver em paz dentro da nossa casa. Irmãos, nós precisamos, às vezes nós somos mais pacientes com os filhos dos outros do que com os nossos próprios filhos. Então, irmãos, nós precisamos mudar, nós precisamos tomar uma posição, nós precisamos fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque Deus não quer que nós vivamos assim. Irmãos, Deus quer que nós vivamos em paz dentro da nossa própria casa. Lá em 1 Timóteo, se você quiser ler na sua Bíblia, leia aí. Lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Você viu aí? Se a pessoa não cuida bem dos de dentro da sua casa, essa pessoa tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Então precisamos viver em paz dentro da nossa casa, viver em paz em família. Irmãos, quantas brigas de casais, marido, mulher, filhos, irmãos, é aquela tormenta, é aquela coisa terrível, é aquela coisa que parece que não tem fim. É o marido xingando a mulher xingando o marido, a mulher não tem paciência com o marido não tem paciência com a mulher, os pais não têm paciência com os filhos não têm paciência com os pais. Nós estamos vivendo numa época mais ou menos assim, e isso é bíblico. Você sabia que isso é bíblico? A Bíblia diz que no final dos tempos, os inimigos dos homens serão os de dentro da sua própria casa. Ó, como vocês conhecem o texto, é bíblico isso. Então, irmãos, precisamos ter paz com todos os homens, precisamos ter paz dentro da nossa casa, precisamos viver em paz. Se você não tem vivido em paz dentro de casa, daqui a pouco eu também vou fazer uma oração, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar o seu lar a partir de hoje. E esse espírito de intriga, esse espírito de briga, esse espírito de desentendimento, esse espírito de revolta, ele vai ser repreendido em nome de Jesus, e a sua casa vai ser uma bênção na presença de Deus. Levanta a sua mão e dá uma salva de palma para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, e para encerrar essa parte aí, como ter paz dentro de casa? Exercitando o amor,
exercitando a compreensão, exercitando o perdão, não é? É assim que nós vamos exercitar a paz dentro da nossa própria casa, amando as pessoas que estão ao nosso redor, não é? Compreendendo as pessoas que estão ao nosso redor e perdoando as pessoas que estão ao nosso redor. E em último lugar, nós precisamos viver em paz em sociedade. Nós precisamos viver em paz em sociedade, ou seja, com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos nós mesmos, né? O nosso ângulo, nós temos o nosso convívio familiar, que precisamos viver em paz, e temos também o convívio social, onde também nós precisamos viver em paz. Viver em paz com os nossos amigos, viver em paz com os nossos colegas, viver em paz lá na escola, viver em paz lá no nosso trabalho e assim por diante. Irmãos, se a paz é de fato a maior aspiração do homem, por que ainda não foi estabelecida definitivamente a paz na terra? Se Deus quer que o homem viva em paz, se essa é uma aspiração do homem, viver em paz, por que será que até hoje nós não conseguimos atingir essa meta? Por que será que até hoje nós não conseguimos atingir ainda esse objetivo? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos legalistas demais. Você não entendeu o que eu quis dizer? Eu vou te explicar então o que é ser legalista. Sabe o que é ser legalista? É aquela pessoa que acha que só ela é certa e os outros estão todos errados. A pessoa, ela está em um determinado lugar, ela está no meio de 1000 pessoas, só ela está certa, e as 999 pessoas ao seu redor estão todas erradas. Este é o legalista. Ele acha que somente ele está certo, somente a posição dele deve ser obedecida, somente o que ele fala deve ser ouvido, e isso entra dentro de casa também, viu, irmãos? Não é só na sociedade não, dentro de casa também, mas na sociedade muito mais. Irmãos, legalista é aquela pessoa que ela é somente o que ela diz que é certo, somente o que ela diz que é correto, somente o que ela diz que todo mundo deve fazer. Se ela fala que isso aqui é pedra e acabou. Isso aqui não é um lenço, isso aqui é uma pedra e pronto. Então é a pessoa legalista. Essa pessoa, ela não consegue viver em paz em sociedade. Sabia disso? Quem aqui já fez concurso para arrumar um emprego? Levanta a mão. Quem aqui já? Não, levanta a mão. Eu sei que tem muito mais gente. Quem já fez concurso para arrumar um emprego? Pode abaixar. Qual é uma das principais perguntas que é feito pela psicóloga quando você vai fazer um concurso? Se você consegue viver em união ou em sociedade ou em grupo. Não é isso, Silene? Se a pessoa tem facilidade de trabalhar em grupo, porque se a pessoa não tiver facilidade de trabalhar em grupo, ela não vai ser contratada, ela não vai conseguir serviço em lugar nenhum. Se ela não consegue viver em grupo, se ela não consegue trabalhar em grupo, se ela não consegue respeitar as pessoas do seu grupo de trabalho, ela já reprovou no concurso. Não precisa nem esperar telefonema de ninguém, porque não vai receber. Então, irmãos, isso é bíblico. Nós já aprendemos isso faz muito tempo. A Bíblia Sagrada, ela diz aqui: se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens.
Nós precisamos viver em paz com as pessoas. Ah, pastor, mas é difícil viver em paz com aquela pessoa, mas tem que viver. Ah, pastor, mas viver em paz com o cicrano lá é complicado, mas tem que viver, está na Bíblia, está na Bíblia. Ah, mas o fulano lá, ele é insuportável, mas tem que viver, porque senão não vai para frente, não vai dar certo. Então, irmãos, é bíblico nós termos paz com as pessoas que estão ao nosso redor. E nós também precisamos não ser legalistas para não sermos reprovados pelas pessoas que estão ao nosso lado. A nossa palavra tem que ser a final. A nossa palavra só que deve ser obedecida. Somente a minha palavra é correta. Querido, nada disso. Nada disso. Para nós conseguirmos ter paz com as pessoas, muitas vezes nós temos que ceder. Muitas vezes nós temos que ceder, senão a gente não consegue viver em grupo. Amém, irmãos? Então, para ter paz social, deixar o legalismo de lado. Para ter paz social, fugir da intolerância. Tem muita gente que é intolerante. Tem muita gente que é intolerante. O que é intolerante? É insuportável, intransigente. É a pessoa intolerante. Será que eu não tenho sido uma pessoa intolerante dentro de casa, por isso que ninguém me aguenta? Será que eu não tenho sido uma pessoa intolerante lá na escola, por isso que ninguém me aguenta? Será que eu não tenho sido intolerante junto com os meus amigos, por isso que ninguém me aguenta? Irmãos, deixa a intolerância de lado, deixa a intransigência de lado, deixa a insuportabilidade de lado e se torne uma pessoa dócil, se torne uma pessoa mansa, se torne uma pessoa humilde, se torne uma pessoa agradável. Você vai ver que todo mundo vai gostar de você. Amém, irmão? Todo mundo vai gostar de você. Às vezes as pessoas não gostam de você por causa disso. Você é uma pessoa intolerante. As pessoas não conseguem viver com você por causa da insuportabilidade. As pessoas não suportam, devido às atitudes, às palavras, às ações. Então a Bíblia Sagrada diz o quê? Que nós precisamos viver em paz com as pessoas. Se estiver possível, tende paz com todos os homens. É bíblico, e para isso, irmãos, nós precisamos fazer a nossa parte. Agora, para terminar, para eu ter paz em sociedade, é preciso eu me empenhar na paz. Eu preciso fazer a minha parte, porque se eu não fizer a minha parte, não tem jeito. Irmãos, lá em Salmo 34, versículo 14, Salmo 34, versículo 14, diz assim: procura a paz e empenha-te para alcançá-la. O que significa empenhar? Significa esforçar, significa eu fazer a minha parte. Então olha o que diz aqui o texto: procura a paz e empenha-te. Eu vou até trocar a palavra aqui, por minha conta. Procura a paz e esforça-te, faça a sua parte para alcançá-la, porque senão vai ser difícil alcançar. Tem outro texto, outro texto bíblico que diz que há pessoas que sempre são o centro de conflitos. Tem pessoas que sempre são o centro de tormentas. Tem pessoas que são sempre o centro de lutas. Onde quer que apareçam, entram em complicadas disputas e se tornam a causa de contendas entre aqueles que os cercam. São pessoas rixosas. Há pessoas deste tipo em quase toda a sociedade e às vezes até, irmãos, me desculpa dizer, às vezes até dentro da igreja.
Às vezes está tudo em paz, mas a hora que a pessoa chega, acaba a paz. Não é, Alessandro? Às vezes está tudo em paz, mas a pessoa acaba de chegar, a paz ela se acaba. Eu sempre digo aqui na igreja, e eu vou dizer de novo, é o espalha rodinha, né? É o espalha rodinha. Aonde ele chega, um vai para cá, outro vai para lá, outro vai para lá, outro vai para cá, outro vai para lá, e só fica ele, porque é uma pessoa intolerável, é uma pessoa insuportável, ninguém gosta. Irmãos, então nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos nos esforçar. E para fechar essa palavra aqui, como que eu vou viver em paz com as pessoas que estão ao meu redor? Evitando a fofoca, mexerico. Nós precisamos deixar isso em nome do Senhor Jesus. Irmãos, o mexeriqueiro é aquele que gosta de falar da vida dos outros, principalmente na ausência dessas pessoas. Precisa mandar embora esse espírito também, em nome de Jesus, o espírito da fofoca. Você quer ver uma coisa pior para semear contenda? É a fofoca, não é, Vanessa? Uma das coisas principais que acontece para colocar intriga entre pessoas é a fofoca. É a fofoca. Faz inimizade, faz contenda, faz um monte de coisa, e isso não é de Deus. Deus não se agrada disso, Deus não tolera isso, Deus não aprova isso. Nós precisamos orar pelo nosso irmão, interceder pelo nosso irmão, amar o nosso irmão, mesmo diante das suas fragilidades. Amém, irmãos? Mesmo diante das suas fraquezas, nós precisamos amar as pessoas que estão ao nosso lado.